Eu sou a Mia Pura e este é o Teorias da Inspiração, um espaço de partilha e desenvolvimento humano e espiritual, feito por uma pessoa real para pessoas verdadeiras. Olá a todos, bem-vindos ao Teorias da Inspiração. Uau, já passou bastante tempo, eu estava aqui a fazer contas e eu comecei o podcast em maio de 2020 e parei em setembro de 2020 e em outubro de 2021 eu pensei em voltar e aqui estamos nós em novembro de 2021 e eu vou ter que explicar o que é que aconteceu, não é? Para já dizer que este episódio também está em vídeo. E se não estiver, é porque aconteceu alguma coisa no upload, porque eu estou a intencionar que este episódio seja. Muito embora eu não me vá aprender a isso e não quero definir já se vou de facto fazê-lo também com vídeo. Isto sempre foi uma guerra minha. Eu perguntava muito a amigos e colegas, para vocês é importante haver o vídeo? Para mim não é, porque eu estou nas minhas caminhadas, estou a arrumar a casa, estou a fazer coisas e estou a ouvir podcasts e nunca fui ver a imagem, mas eu percebi que para muita gente é. Então eu tive aqui uma fase em que fiz com imagem, depois foi no episódio com a Maria Gurjão Henriques sobre teoria sistémica que eu não consegui ter imagem, embora eu tenha gravado o upload ou a exportação na altura deu problemas. E eu sentia-me muito presa àquilo e de facto acabei por simplificar, não é? Porque para quem faz um podcast, vou-vos dizer, se vocês não fazem, não é pera doce. Não é para doce. Então, eu primeiro quero-me só apresentar, sem demorar muito tempo a não ser um saco, mas para quem não me conhece, e por exemplo, isto podia dar jeito até à minha mãe, porque ela ainda não percebeu muito bem o que é que eu faço. Eu sou a Mia, eu trabalho com a marca Pura Coaching, que foi a marca que eu criei. O meu verdadeiro nome é Mariana e a definição de Mariana, entre outras coisas, fala a purinha. Eu identifiquei-me muito com isso, então a minha marca é a Pura Coaching. E, na verdade, o que eu faço já foi mais coaching. Eu sou coach de espiritualidade, coach de alta vibração. O que eu faço é dar a mão a quem precisa de estar um bocadinho comigo e de usufruir das minhas ferramentas para ter qualidade de vida. Então, a nossa qualidade de vida é ditada profundamente pelas nossas emoções. E eu sou expert na cura da criança interior porque tive que ser para me curar a mim. Foi uma grande saga de muitas depressões, de uma vida muito sombria. E acabei por tirar uma série de cursos e angariar uma série de ferramentas que me permitem hoje em dia ajudar as pessoas a libertar-se de maus estados emocionais. Eu acho que a qualidade de vida passa mesmo pela qualidade das nossas emoções, do nosso universo interno. As emoções vão gerar pensamentos e os pensamentos vão gerar emoções. Então, isto é um ciclo repetitivo em que o que nós temos que fazer é ter tanto as emoções como os pensamentos a um nível saudável para eles se retroalimentarem de forma fluida e eficaz para a nossa qualidade de vida. Então, o que eu percebi ao longo dos tempos é que essas dores e essa falta de saúde emocional e de pensamentos têm a ver com a nossa infância. Muita coisa ficou por resolver lá e fica muito difícil nós aqui, agora, resolvermos o que ficou lá. É difícil, mas é possível, é muito possível e esse é de resto o meu trabalho. Então, o meu trabalho divide-se entre o curso Mapa da Vida, onde eu faço um processo de cura, pelo menos de tomada de consciência de tudo o que foi a infância, as memórias intrauterinas, o que é viver na Terra, com o objetivo de um lifestyle de cocriação, ok? Isso é um formato que eu tenho. O outro formato que eu tenho são as consultas, que podem ser um processo de transformação emocional ou pode ser consultas soltas. Eu utilizo muito a teoria sistémica, também utilizo as constelações sistémicas e utilizo os estados alterados de consciência, ou seja, as meditações. E eu percebo que existem pessoas que ficam um bocado baralhadas, porque tenho um curso, dou aulas gratuitas, faço meditação, também faço constelações. Então, de facto, o meu trabalho não é linear,
mas eu tenho um objetivo com o meu trabalho. Eu preciso que as pessoas tenham liberdade emocional para não viverem no passado, para viverem no presente, com presença, com um olhinho no futuro, daí a cocriação. É assim que eu vivo e de forma muito livre. Eu defino, aqui a cocriação entra no sentido que eu defino o meu caminho, eu defino a minha realidade, não é o exterior que vem definir o que é que me acontece. Isso até estou a dizer e até me parece parvo hoje em dia pensarmos que ficamos aqui à mercê do que acontece. Não, nós somos seres divinos encarnados na matéria e temos capacidades de sermos nós a decidir o que é que queremos, não é? Faz sentido. Então o meu objetivo é sempre uma criança interior a ser curada, um adulto consciente, saudável, sem dinâmicas doentias, e passa muito por curar o clã, passa muito por conectarmos com o nosso inconsciente e trazermos cada vez mais essa massa escura à luz, não é? Para que exija uma expansão de consciência. Portanto, se tivéssemos falar no maior objetivo da minha vida, eu diria expansão de consciência e as pessoas estarem felizes na sua própria pele e aceitarem quem são. Então, isto assim só para explicar um bocadinho e agora contar-vos o que é que aconteceu com o podcast, porque depois eu deixei de gravar e etc. E sendo que o tema é Noite Escura da Alma, vamos falar aqui da Noite Escura da Alma do podcast. Então, eu quando lancei o podcast, filo não como uma estratégia de marketing, não porque queria ser famosa, eu filo porque eu tenho coisas para dizer. Não vamos entrar aqui em grandes esoterismos, mas desde miúda eu já contei isto, que eu tenho fenómenos de paranormalidade, em que consigo, como diz a minha astróloga, tenho uma antenazinha e recebo informação. Nem sempre lidei bem com essa informação, nem sempre soube o que fazer com ela e hoje em dia sei. E portanto, eu tenho coisas para dizer. E no sentido de ter coisas para dizer, eu precisei de ter um podcast. Pareceu-me na altura, foi uma ferramenta espetacular. Para eu conhecer novas pessoas, porque eu sou muito isolada e eu nunca tenho tempo de conviver com as pessoas, e esse podcast passou a ser um sítio onde eu convivia com pessoas interessantes, conhecia pessoas interessantes. E na altura, de facto, eu questionei-me: vou fazer isto com vídeo ou não? E lá está, como vos contei, ainda tentei, e por exemplo, estou neste momento aqui a pensar, não sei para quem esteja a ver em vídeo, se isto está em vídeo, estou assim a pensar, epá, santa paciência, porque está a entrar imensa luz dali, então não é cómodo, não é? Eu acho que um podcast de facto é uma coisa para nós temos que praticar o desapego, não é? O desapego é sim uma das grandes missões da humanidade. E porquê tem que estar a olhar para mim, não é? Porque tem que estar a olhar para os meus convidados. O essencial é invisível aos olhos, não é? Portanto, eu acho que de facto isto só vem aqui fomentar. Eu agora vou deixar aqui a luz, nem quer saber, mas acho que quero mesmo optar pelo formato 100. Agora, como eu tenho as aulas gratuitas e as pessoas estão habituadas no YouTube a acompanhar com a imagem, eu percebo que faço alguma fricção, mas as aulas vão continuar. Tudo o que eu puder veicular apenas em áudio e que não tenha que ter PowerPoints, eu vou dar uma espécie de aulas no podcast, mas aquilo que preciso, pronto, eu faço a aula à parte com imagem, ok? Pronto, agora vou-me borrifar aqui para a luz. A verdade é que este outono está espetacular. E então, eu fui conseguindo, fui lançando o podcast até inclusivamente porque fui picada, digamos assim, pelo Pedro Brás, o dono da Clínica da Mente, onde eu também trabalhei, na altura não trabalhava, e que é um grande amigo, de quem eu gosto muito e um excelente profissional. E falava com o Pedro e dizia: ai, sabes, eu tinha pensado em fazer um podcast, mas não tenho microfone, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E ele dizia-me: feito é melhor que perfeito. E contou uma história dos panfletos que já agora está aqui num dos episódios. Foi o primeiro episódio que eu gravei, foi com o Pedro Brás, e vocês, se quiserem, podem ir lá ouvir a história dos panfletos, porque todos nós temos muitos panfletos na nossa vida. E sem fazer spoiler, o panfleto é o adiar de coisas. Nós, se temos que fazer, fazemos como podemos. Então, neste momento, eu estou pela primeira vez a gravar o podcast
numa casa diferente. O espaço não é insonorizado, o microfone é brutal, mas talvez o som não seja excelente. No entanto, como em tudo na nossa vida, se nós dermos o nosso melhor, isso tem que bastar, não acham? Se nós dermos o nosso melhor, isso tem que bastar. E depois, à medida dos tempos e com a evolução das coisas, nós vamos melhorando e afinando aquilo que não esteja tão bem. Portanto, quem tiver que aqui estar, aqui está. E na altura eu convidei o Pedro, entrevistei a Maria Gurjão Henriques, como estava a dizer, fui entrevistando e sempre numa ideia de não de trazer vedetes, mas de trazer pessoas que eu própria queria conhecer, ok? Então, em vez de marcarmos um café, por que não estar a entrevistar essa pessoa e, e acabar por dá-la a conhecer a mais pessoas, para quem não conhecesse, ou a fortalecer os laços para quem já conhecesse. Isso era o que me puxava, isso é o que me puxa. E eu acho, quem me conhece sabe que eu não estou aqui para fazer fretes, nem nada disso, então eu pensei, olha, vamos juntar o útil ao agradável. E foi muito porreiro. Mas a noite escura do podcast chegou. E mais à frente eu vou falar sobre a noite escura, claro, só estou aqui a fazer uma introduçãozinha e acho que em geral toda a gente tem uma ideia do que é a noite escura da alma. Eu percebia que as pessoas estavam a ver o podcast, as pessoas estavam a gostar, eu queria trazer cada vez mais temas e comecei a tecer convites, que nem me ocorre outra forma, a tecer convites e portanto isto é o momento, hashtag boca no trombone, a tecer convites em que as pessoas, se calhar de facto comecei a convidar pessoas mais mediáticas, ok? E as pessoas diziam, que giro, sim, depois falamos. Pronto, só para reduzir, e não vou estar a trazer aqui nomes, mas de facto preferia que as pessoas dissessem, olha, não, obrigada, não é? Como eu faço muitas vezes quando me convidam para jantar e não me dá jeito. Não, as pessoas foram empurrando com a barriga, foram-me empaleando, foram-me dizendo que sim, e eu era assim, Mia, realmente tens que pensar, o teu podcast não tem uma audiência louca. Quantos seguidores é que tu tens no Instagram? Então eu fui percebendo que há aqui um fenómeno também de retroalimentação, tal como a emoção alimenta os pensamentos e os pensamentos alimentam a emoção. Também existe aqui um lobby, digamos assim, o lobby da espiritualidade, o lobby do coaching, o lobby de que quiserem. Só que eu não estou aqui a fazer isso, eu estou aqui a fazer vida. Vida, pessoas, verdade. E portanto eu não me estava a encaixar nesse lobby. E era um lobby em que, ok, a minha ferida da rejeição poderá ter aberto e eu fui-me questionar, a Mia, se calhar as pessoas têm razão, elas não querem ir ao teu podcast porque o que é que elas ganham com isso? E de facto eu fui convidando este e aquele outro, e por muito que eu não tenha uma legião gigante, vocês que estão a ouvir sabem, porque eu estou a falar de vocês, é uma legião extremamente leal, é uma mini legião, porque não é uma legião, extremamente leal. E se calhar isso importa muito mais do que vedetismos, volatilismos, enfim. E eu na altura disse assim, bem, eu tenho um trabalho do caraças porque eu tenho que ter tempo, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, sou eu que faço as peças de design gráfico para lançar, com a fotografia dos convidados, tenho que pensar nos temas, tenho que tratar da agenda, mas esta malta está a brincar comigo. Bem, revoltei-me e parei, estou aqui a ver nas datas, portanto eu fiz maio, junho, julho, agosto e setembro, fiz 5 meses, mas posso-vos dizer que dá trabalho, tipo, não dá para alimentar diretamente no Spotify, tem que se criar uma conta no Anchor, bem, whatever, malta, whatever. E fiquei amoadinha, fiquei amoadinha, a minha criança esperneou que nem louca. Eu aí regresso à altura do colégio da minha mãe, em que havia tantos meninos e a minha mãe prestava-lhes mais atenção do que a mim, e eu era aquela enjeitada que ninguém queria vir. Pois bem, eu comecei a pensar, Mia, e se tu cagasses para essa malta, não é? Se cagasses para essa malta, até vos vou contar mais. Há uma altura em que uma grande amiga minha morreu com cancro e eu pude sustentá-la nos últimos tempos e tive eu própria uma visita de uma doença logo de seguida em que eu senti como uma oferta da minha amiga para eu poder espreitar esse campo energético dessa doença. E o que se vê lá
é muito complicado, é muito escuro e, acima de tudo, é extremamente solitário. E eu fui estudando isso e fui sentindo e fui tendo contactos durante a noite com essa realidade, que acordava com uma expansão de consciência grande, que é isso que normalmente me acontece, e eu percebi uma coisa, Mia, as pessoas quando têm uma experiência de quase morte ou uma doença impactante destas, elas voltam diferentes e elas voltam um melhor humano. Por coincidência, o último episódio, coincidência que é uma coisa que não existe, como sabemos, o último episódio que eu gravei foi com o Renato, que também podem ir ouvir se não ouviram, que é um amigo meu, um grande amigo meu, que teve um acidente de moto e teve que amputar uma perna e ficou com um braço disfuncional. E o Renato, desde que já era uma pessoa excelente e desde que teve o acidente, ficou uma pessoa ainda muito melhor, com uma alegria de viver, com uma leveza, com uma gratidão acima de tudo. E pronto, eu gosto muito do seu irmão gêmeo, André, mas André, vais-me desculpar, eles são gêmeos. E o impacto deste acidente, os resultados que fez no Renato, a nível físico, ditaram os resultados a nível humano e espiritual. Depois, então, o que é que aconteceu? Eu comecei a juntar as peças e pensei, bem, eu de facto, como não faço isto nem por dinheiro, nem por carreira, nem pelo Papa, eu faço isto para estar um bocadinho a pôr os meus pensamentos cá fora e para inspirar algumas pessoas, eu gostava de fazer agora, até senti que essa minha amiga me fez um pedido espiritual, digamos assim, noutra dimensão, e eu gostava de fazer aqui uma saga de episódios com pessoas que tiveram em coma, que tiveram um cancro, que tiveram uma experiência de quase morte, o que for, e que fez delas pessoas mais gratas e seres mais iluminados. E nesse sentido, lá desatei eu a convidar algumas pessoas. Pronto, caí outra vez no mesmo erro. Porquê? Porque eu não sei quem são as pessoas que estão por aí, que estão com um cancro ou que saíram de um cancro, a menos que elas apareçam na televisão, no Instagram, com grandes contas, não é? Então eu fui humildemente convidando as pessoas e dizendo assim: ok, a minha oferta não é espetacular, mas se chegarmos a uma só pessoa que muda a sua perspectiva, que saia de uma depressão, que entenda que não é necessário nós termos a doença para nós valorizarmos a vida, já vale a pena, certo? O que é que aconteceu? Mais uma vez, que giro, sim, sim, Mia, foram-me empurrando com a barriga. Opá, vocês acreditam nisto? Eu acho isto completamente surreal. Eu acho isto doentio. Pá, isto até foi bem recente, porque eu não desisti. E eu apetecia-me mesmo dizer nomes, juro-vos. Porque é tudo um la land do caraças e é tudo grande tanga. Opá, eu pedi 40 minutos de conversa no Zoom, qual é o drama? Sou eu que faço as peças gráficas, sou eu que edito, enfim. Não vou estar aqui a alimentar mais esse sentimento que me deixa muito triste. Às vezes as pessoas não colaborarem, falta de colaboração. E a propósito disto, vou fazer uma espiritual em breve sobre o novo humano, porque agora vai ser dividido o trigo e o joio e vamos estar todos a conviver no mesmo sítio, mas vão ser coisas diferentes, na minha opinião, ok? E então, o que é que aconteceu? Isto foi mesmo há muito pouco tempo, há muito pouco tempo. Eu comecei para aí há 2 ou 3 meses a fazer pedidos. Eu não faço muito, eu faço 2 ou 3 e amuo, porque de facto não faz sentido. E ainda há 3 semanas fiz um, lá está, apetecia-me dizer-vos, não vou dizer. Pronto, não respondem, leem, não respondem, respondem que sim, um dia quem sabe, tudo bem. E eu disse assim, Mia, chega, caga para isso. Olha, faz tu um podcast, fala tu sobre temas que costumas desenvolver nas aulas e que às vezes é um bocado aborrecido que as pessoas não conseguem estar ao vivo e ficam meias frustradas. E alimenta a tua comunidade que merece e vai convidando vedetas sem vedetismo e pessoas anónimas. Está tudo bem, não é? As vedetas, antes de serem vedetas, também foram anónimas. Eu sou anónima, portanto, pessoas como tu e eu posso te convidar para vires ao podcast falar comigo. Ainda agora estava a falar com uma amiga minha que é virologista e estávamos a ter uma conversa interessantíssima. E uma amiga minha que eu não conheço pessoalmente, é uma amiga de Instagram, e eu pensei assim: vou convidar a Rita para vir aqui falar e temos um momento em que nos conhecemos melhor e estamos a cultivar a sociedade, não é? Pronto. Então, isto foi a noite escura do podcast. E o podcast sempre se chamou Pura Talks.
E há uns dias, há poucos dias, há umas semanas, eu tive aqui uma situação um bocado incómoda, confesso. Hoje está aí tudo pela mesma linha. Eu estava a ouvir um áudio de alguém, ouvi duas coisas de alguém a dizer uma frase da pessoa, não sei quantas, pá, e dizer uma frase minha, que é: nós somos ser humano, não somos ter humano, ok? Pronto, esta frase é tão estúpida que eu sei perfeitamente que é minha. Antes de eu a dizer, eu fui googlá-la porque achei tão genial que pensei, isto já deve existir. Não existia, quanto muito existia um estudo brasileiro com não sei quantos anos que veiculava mais ou menos o mesmo conceito, é para ser humano, não é para ter humano. E o António da Vida Macro, da Macro TV, veio cá a casa filmar-me e eu até lhe disse: António, hoje estou meio trocada das ideias, mas pronto, bora. E essa frase foi gravada nesse vídeo, foi visto por algumas pessoas, que comentaram com algumas pessoas, e houve um engano que nem foi feito pelas próprias pessoas que veicularam a frase, mas houve um engano por quem ouviu essa pessoa a dizer: eu ouvi alguém dizer isto. Bem, o que é certo é que eu pensei assim: opá, estas coisas das imitações e das autorias irritam-me tanto que, pá, Pura Talks, já existem embora eu já tenha criado há muito tempo, existem alguns podcasts também, não sei que Talks, e vamos mudar isso também. Portanto, agora é teorias da inspiração, fui eu que criei, já fui ver ao Spotify, só existe teorias da conspiração, como é óbvio, e o teorias da inspiração é meu, ok? É meu, é nosso, malta, é nosso. Pronto. Então, estou aqui a olhar para as minhas notinhas e eu hoje tenho notas, eu nunca tenho notas, mas eu hoje tenho notas. Só para não me perder muito aqui. A noite escura da alma. Novembro é o mês da noite escura da alma. E porquê que novembro é o mês da noite escura da alma? Porque todos os meses têm um significado. Então, eu estou agora a preparar um novo curso sobre o tempo e, e tenho lá uma noção que é assim: nós vivemos num planeta, o planeta Terra, mas é como se existissem 12 planetas, porque o planeta Terra Janeiro é um planeta, o planeta Terra Fevereiro é outro planeta. Pensem bem, a Terra em novembro não é igual à Terra em março, ok? E nós, como não saímos do sítio, achamos que é o mesmo planeta, mas em verdade temos o tempo e temos o espaço. E a nível de espaço, de facto, é o mesmo planeta, mas a nível de tempo não é. Não é. Há uma proposta para todos nós, todos os meses. E o que eu vou querer ensinar também muito neste curso é, dependendo do mês do ano que nós escolhemos encarnar, nós estamos a escolher e a acolher uma proposta. Então, eu não me vou alongar aqui agora hoje a falar de todos os meses e dos significados, mas vou falar assim de novembro, dezembro, janeiro. E novembro é a noite escura da alma, de facto. É um mês, também roça ali muito com o escorpião, não é? Eu tenho ascendente escorpião. E o escorpião é um animal que está muito na lama, nas profundezas da água, a mexer no lodo, não é? A mexer no lodo, ou a mexer na merda, como se diz. Não é? Nós às vezes começamos a chafurdar na lama. E às vezes é preciso ir lá tocar na ferida. Então, eu relaciono muito novembro com o escorpião enquanto animal, nem estou a falar no signo também, claro, está tudo relacionado, mas é um animal que é um arquétipo, vamos de falar assim, de cura, de cura profunda, de detox profundo, e a cura e o detox só acontecem porque nos damos ao luxo de ir mergulhar nessa noite escura da alma. Então, a noite escura da alma em si acontece quando a pessoa se começa a espiritualizar ou está a resgatar a sua espiritualidade, não é? Porque espirituais todos somos, e começa a confrontar-se. À medida que se vai espiritualizando, há uma expansão de consciência, não é? E quando a consciência expande, ganhamos noção de coisas que nem sempre são agradáveis. Recordamos coisas que nem sempre são agradáveis, mexemos em feridas que ainda doem. E portanto, é nessa fase que nós sentimos muito aquele. Há um ditado popular que é felizes os ignorantes, qualquer coisa assim, não é? Feliz, às vezes eu também penso isso, que quando não sabia tanto,
se calhar não tinha tanta profundidade nas coisas e também não sofria, mas também a alegria não era tão plena. Então há uma certa cobardia em todos nós relativamente à noite escura da alma e a irmos remexer. Eu até me lembro de uma série de pessoas, amigos, nem falo em terapia, quem conversa e eu toco em determinados assuntos porque percebo que há ali um bloqueio emocional e a pessoa responde: mas eu agora não quero remexer nisso. Parece que dá um medo, não é? Não está propriamente à nossa jurisprudência, não é? Nós temos o livre-arbítrio, mas existem coisas que nós vamos ter que ir lá. Então, ainda ontem estava-se a falar, já não sei, estava a ver um programa sobre o tempo e falava sobre o destino, mas será que há destino? Eu acredito que existem duas coisas, destino e destinação. Uma é um holograma, a outra é real. Então, eu acho que o destino em si não existe. Eu acho que a destinação, que é uma base de destino com o nosso livre-arbítrio, isso existe, não é? Então nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para irmos dando passos, para escolhermos quais são os nossos passos e para darmos passos certos, seguros, pelo menos puros. Eu acho que a pureza de intenção faz muita diferença. Esta noite escura da alma que novembro propõe vem trazer à tona sempre coisas que nós pensávamos que já estavam resolvidas. É do caraças. É do caraças. Vocês devem estar a identificar com isto, porque é mesmo. Coisas que nós achávamos no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Pronto, isto já ficou, isto já ficou. Novembro traz-nos uma proposta de revisão, de voltarmos a mergulhar com integridade e com autenticidade, não é com meias merdas, é mesmo mergulhar. Epá, e ver o que está bem, ver o que está mal e trazer essa informação com muita coragem para alterar as coisas, com muita consciência acima de tudo. Então, novembro é essa proposta. Depois, eu ainda não sei de cor, não tenho uma ideia, mas não me quero enganar, estou aqui a ver nas minhas notas. Dezembro é a conquista do céu, é a modelação da alma, portanto, será uma continuidade deste trabalho, não é? Nós, depois de chafordarmos na lama, temos que modelar a nossa alma a essa realidade e temos que conquistar o céu, o nosso céu, a nossa plenitude. E depois, em janeiro, nós temos um amadurecimento de consciência, porque está a haver uma expansão neste movimento, não é? Está a haver uma expansão. E então, em janeiro, nós vamos amadurecer essa consciência. Porque aquilo que nós achamos que janeiro é para fazer coisas, não sei o quê, se calhar não é bem assim. E, portanto, o que é que me aconteceu esta semana? Começou no domingo, eu no domingo precisei dormir muito ao longo do dia, dormir ao sol, estava assim com umas necessidades um bocado estranhas, que até seriam normais, porque eu no sábado tive um jantar, que é uma coisa que não acontece muito, deu até para mais tarde, mas não era isso. Mas não era isso. E já agora, quem estiver aqui a ouvir também vai ouvir tudo, eu nessa noite tive um processo iniciático. Eu tenho alguns processos iniciáticos, eu vou lentamente começar a abrir o jogo e a contar o que é que me acontece a nível paranormal e mediúnico, até porque muitos de nós, para não dizer todos, temos isto em níveis diferentes e temos que retirar o estigma disso. Os meus processos iniciáticos têm muito a ver com sonhos, com informações que me são passadas durante os sonhos. Foi assim desde a primeira vez, portanto, eu sonhei que o meu pai não ia voltar quando ele tinha ido numa viagem de trabalho e de facto era essa a proposta, foi isso que aconteceu, tinha 3 anos e sempre foi acontecendo. E agora o que me acontece é ver uma expansão de consciência durante o sono em que me é dado a sentir, nem vou dizer a ver, a sentir uma realidade sobre algo que eu não vivi. Já me foi dado a ver sobre a morte, já me foi dado a ver sobre o campo energético do cancro, sobre a morte 2 vezes, e agora foi-me dado a ver uma coisa que nem sequer era tema para mim, que era como é que ficam as pessoas quando os pais morrem, mas ainda mais concreto, como é que ficam as pessoas que têm, porque os pais morrerem cedo é um impacto grande, mas que têm uma idade normal para os pais morrerem, 50, 60 anos, ok? E que não têm companheiro, imaginemos, a minha mãe não tem companheiro, não tem, divorciou-se e não tem companheiro, e o pai morreu
E a mãe, elas nunca tiveram uma grande relação e a minha avó está com Alzheimer, portanto é o mesmo que não estar, enfim. Então, mas eu sempre achei que a minha mãe às vezes fazia de minha filha e que não estava a ocupar o seu lugar, portanto na teoria sistémica isto é muito nítido, mas não empatizava minimamente com o tema. E para não estar a expor mais pessoas, mas podia falar da minha sogra, whatever, pronto, pessoas que passaram por essa experiência, que não estão, pelo menos não estão casadas, e que perdem os pais. E então foi-me dado a ver que esse campo é tão solitário como elas voltarem a ser crianças e serem abandonadas no meio da rua logo após o parto, ok? A sensação é esta. Bem, e eu quando isto me acontece, o que é que eu faço? Eu acordo, eu fico horas sem falar e depois há um momento em que eu abro a boca e desato a chorar e conto ao pobre coitado que tem que me ouvir sempre, que é o meu namorado, que fica sempre um bocado assustado, mas já se vai habituando. Porque a sensação é muito forte, o que me é dado a vivenciar, é mesmo vivenciar, é a sensação, não, nem sempre tem imagens, por exemplo, desta vez não tinha propriamente imagens, eu é que acordo com uma sensação, sei a que é que ela pertence e encaixo isso na minha consciência. Portanto, isso para mim é uma evolução de 3 anos ou 5 anos da minha vida que acontecem ali numa noite e a minha consciência expande nesse sentido. Bem, então eu no domingo precisei de dormir muito e estava assim um bocado estranha também por causa disso, mas comecei a sentir coisas e pensei assim, bem, eu acho que preciso parar. Não sei explicar, eu acho que preciso parar, eu acho que preciso de não ter nada combinado, ter as manhãs para mim. Eu até tinha avisado isto na sexta-feira na minha aula da minha turma do curso Mapa da Vida, tinha avisado, eu para a semana de manhã não vou marcar consultas nem nada, vocês não me procurem, porque eu de manhã vou caminhar na natureza. Para quem acompanha o meu Instagram devem estar a ver que estou a fazer uma saga. Todos os dias acontece alguma coisa no rio, ou é um sofá que está ali pousado, ou é um velhote que me vem convidar a tirar fotografias com ele. Hoje foi muito interessante porque estava um obstáculo, obras no meio do caminho, e apareceu-me um senhor de idade, ou seja, representando os ancestrais, porque eu já ia virar para trás, eu, ok, está em obras, vou voltar para trás. Mas apareceu-me um senhor que me disse: Olha, não, tu podes continuar, vais por ali. E eu, com medo, mas vejam isto simbolicamente, o ancestral apareceu e disse-me para eu ir. E eu, com medo, fui. E tudo isto para mim tem um simbolismo muito interessante. E o meu sonho também tinha muito a ver com a ancestralidade, por assim dizer. Os avós morrerem aos nossos pais e etc, não é? Então eu percebi que estava a receber realmente informação e decidi que esta semana ia parar. Ok, trabalho à tarde, tenho algumas aulas para dar, mas tudo muito low profile. Preciso de canalizar aqui, estou a sentir de fazer algumas meditações para a minha comunidade e vou perceber o que é e vou parar. E daí que me surgiu toda a ideia de voltar com o podcast e de estar aqui a gravar isto. Essa ideia de voltar com o podcast também aconteceu num dia muito milagroso, numa Miracle Morning, em que eu recebi um e-mail que tinha sido enviado tipo há um ano, de uma pessoa que eu gosto muito e que me dizia: Mia, sim, claro que eu aceito ir ao teu podcast. Foi muito interessante, desculpem lá agora trazer isto, mas lembrei-me. Foi muito interessante. Já agora estou a falar sobre a mãe guru, não sei quem é que a segue, a Maria Couto, a mãe da Noá. Eu acho que a Maria devia ser conhecida como a mãe da Noá, mas estou a brincar. E a Maria, eu conheço a Maria há muito tempo, não conheço muito bem, mas acompanho e gosto muito do trabalho dela. Nós conhecemos de outra vida, depois vão perceber tudo. E a Maria disse-me: Ok, bora marcar para janeiro. Então ela aí relembrou-me também e eu disse: existem vedetas sem vedetismo. A Maria é tudo menos uma vedeta, é só uma super mãe, que também não tem propriamente tempo, não é, para estas coisas às vezes. Eu isso compreendo completamente. Então estava a dizer que resolvi parar esta semana mas à procura de um significado do porquê de estar parada, até que me surge a informação de que de facto esta é a semana mais densa do ano. Agora, se me perguntarem assim, esta é a semana mais densa do ano, eu digo não tem que ser assim.
é uma semana que está com uma conjuntura energética, vibracional, astral, pesada, porque novembro é o mês da noite escura da alma e tem um pico, e o pico é esta semana, mas pode ser brutal. Isto é uma espécie de Mercúrio retrógrado, digamos assim, em que eu aconselho a não tomar grandes decisões, a não fazer grandes mudanças. Estou eu aqui a relançar o podcast, mas tal como no Mercúrio retrógrado, é uma coisa que já existia. Mas tanto o Mercúrio retrógrado como a semana mais intensa do ano só podem ser vistos como coisas boas, porque é um momento para parar, para questionar, para refletir e para sentir acima de tudo. É esse o convite da Noite Escura da Alma. Então, esta semana é a semana mais densa, tem mais a ver com densidade, com matéria, com menos divindade. Mas ao mesmo tempo é uma semana completamente curadora, não é? A cura também só pode acontecer à matéria. O que não é matéria não tem que curar. Então, era só para deixar essa dica de que é de facto uma semana intensa, e eu aconselho que se permitam a mergulhar nessas águas profundas, até do escorpião, não é? Que se permitam mergulhar na dor, nas feridas, que não se julguem muito, que não se exijam muito. Quem puder parar, que pare, não é? Eu estou a dizer que esta semana eu só estou a trabalhar muito pouco à tarde. E vocês dizem assim, ok, Mia, mas eu não posso, não é? Eu tenho um emprego e não sei o quê, pá, tudo bem, mas eu trabalho muito para conseguir isto. Eu, se calhar, às vezes também preferia ter um emprego com o meu patrão a pagar-me ao fim do mês. Então vamos ver sempre, always look to the bright side of life, ok? Mas nós podemos sempre acordar mais cedo e dar um passeio de manhã, dar um passeio na hora do almoço, para conectar, entender estas feridas, estas dores do passado. As feridas estão a abrir e as dores estão a voltar. O escorpião está ali na lama, na noite escura da alma, a mergulhar sobre coisas que de facto nós achávamos que já estavam resolvidas e não estão assim tão resolvidas, mas não é motivo de alarme, é momento de encarar e resolver, para depois em dezembro trabalharmos, em dezembro e em janeiro trabalharmos a consciência desse movimento. Então, nesse sentido, de facto já estou a dizer que vamos voltar a ter podcast, agora teorias da inspiração, que vamos ter a Mãe Guru como convidada e outras pessoas. Por acaso a Maria é conhecida e tem imensos seguidores, mas podia não ter, portanto eu quero trazer aqui outras abordagens, outras coisas interessantes. E neste processo de morte e renascimento, não é, que a nossa vida é, e de eu ter lançado um podcast e tê-lo mandado abaixo por um bloqueio criativo, de facto as pessoas me estarem a cortar as pernas rentes, eu a dada altura entendi que estava com um problema no útero. E quando se fala em útero ou quando se fala em HPV, pode-se estar a falar, por exemplo, desta outra convidada que eu quero trazer, não é? Que trabalha com a ciência e que nos pode ajudar muito no útero, porque ninguém fala sobre estes temas, ok? E é um vírus que anda aí, pessoa sim, pessoa sim. Agora, as miúdas mais novas já são vacinadas, eu estou a ser vacinada, mas a verdade é que contraí essa lesão de alto grau. E agora queria partilhar um bocadinho convosco isso, até porque vem no sentido da oferta das próximas meditações que eu vou fazer na comunidade, ok? Oferta mesmo, é gratuito, e eu acho que nós devemos ser bem responsáveis quando recebemos algo gratuito, não é por isso que não vamos fazer. Estão a ver aquela mulher que só quer andar atrás de quem a trata mal, mulher ou homem? Nós às vezes temos um bocadinho isso, e claro, isso, a explicação disso está nas feridas da infância. Eu agora não vou falar sobre isso, falarei no outro dia, mas eu também já fui essa pessoa. Mas nós não temos que dar atenção a estar a querer ter a atenção de quem nos trata mal, nós não temos que andar atrás daquilo que é pago, daquilo que é difícil, que tem vagas limitadas, ok? Nós devemos receber de peito aberto aquilo que nos é oferecido. Ok? Então queria de facto contar só um bocadinho, muito resumidamente, porque já estou a ficar aflita para fazer xixi. Ai, Mia, 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 Mia. O que é que aconteceu comigo e com o meu útero? Por volta de março, abril deste ano, eu decidi ir ao ginecologista fazer exames para perceber se podia ser mãe. Eu não tinha decidido que queria ser, mas eu pensei assim, bem, se não puder, tiro já daí a ideia, mas eu queria e quero. E portanto, lá fui eu
sem pensar muito no assunto. Quando cheguei lá, a médica disse: Uau, tenho um útero brutal, está tudo ótimo, tchau. Passados 15 dias eu não estava à espera nem de resultado nenhum, mas veio um resultado de Papa Nicolau que dizia lesão de alto grau por HPV, uma lesão intraepitelial, e a médica ligou-me a explicar isso e eu, depois dela vi com tantos nomes estranhos, pedi, disse-lhe mesmo, agora se me puder falar em português eu agradeço. E ela disse-me, não é um cancro, mas pode ser um pré-carcinoma, não é algo que possamos trabalhar daqui a 3 meses, tem que ser agora. E eu, ok. Nesse sentido, ela passou-me a uma expert, não é, no tema em concreto, uma autoridade desse nicho, que só tinha consulta para mim, pai, passado 1 mês e meio. Ora bem, ela disse-me que eu não tinha 3 meses, lá eu mexi os meus cordelinhos e lembrei-me que um dos meus melhores amigos, a mãe, é uma autoridade nisso aqui no Porto, e portanto falei com ela, bem, vai para trás, vai para a frente, etc, etc. E depois falamos melhor no episódio do outro com a Rita, falamos melhor sobre isto, termos técnicos, etc. O que acontece é que eu fui fazendo exames e esperando resultados, e esperando sempre pelo melhor, mas a verdade é que eu sabia que a minha trisavó, Matilde Rosa, tinha morrido a 5 de julho de 1900 e troca ao passo, e 5 de julho é o dia dos meus anos. Então, na análise transgeracional, na psicologia transpessoal, nós, através das datas, compreendemos os legados que trazemos na nossa memória celular. E quando alguém nasce assim, na data de morte de uma trisavó que morreu a dar à luz, vai dar milho. Portanto, eu já tinha constelado isto, provavelmente até ia dar um resultado pior, eu constelei algumas vezes para limpar o campo. E a certa altura recebi a informação de que ia mesmo ter que ser operado ao útero, e posso-vos dizer que no dia em que eu... ia ter que ser operada ao útero e recebo uma carta a convocar-me para ser operada no dia 5 de julho, que é o dia dos meus anos, não é? Portanto, eu ia reviver aquele dia daquele parto daquela senhora no tempo, nos anos 20, acho eu, nem sei, em que ela morreu. Portanto, não me pareceu muito bem ser operada ao útero no mesmo dia em que a minha trisavó morreu a dar à luz. Então, eu alterei a data e lá fui eu. E digo-vos que também foi um processo iniciático, porque eu, com anestesia e etc., quase adormeci, comecei a receber imagens e de facto eu acho que eu sentia que era na altura da peste negra. Passou tudo a ser sépia, não era preto e branco, era castanho e bege, assim as cores, muito envelhecido. Os médicos parecia que eram do tempo do Afonsinho, pronto, foi uma espécie de uma alucinação. E eu não era eu, era ela. Pronto, eu também já estive a ver isto com alguns mestres e à partida sou a encarnação dela. Sou a minha encarnação da minha trisavó. E foi muito forte, porque uma mulher estar aquele tempo todo, não foram horas, claro que não, até meia hora, mas estar aquele tempo de pernas abertas numa maca com 7 pessoas a olhar para ali, à partida é para a seguir sair uma criança, mas a mim saiu-me uma ferida, um pré-cancro, ok? Então, psicologicamente, emocionalmente, é muito impactante. E eu queria vir aqui dizer isto porque eu, cada vez que falo com uma amiga, descubro que as pessoas passaram por isto e não falam com ninguém, não dizem nada. Bem, então, nesse sentido, ora bem, eu já fui operada, em janeiro eu vou voltar a fazer exames para saber. O HPV à partida fica sempre no corpo, não é? Nem percebo muito disso, mas acho que ele está sempre lá, mas pode estar ativo ou a dormir. O que eu quero é que a lesão tenha de facto desaparecido. E eu estou a tomar a vacina, acabo de tomar a vacina em março, imaginemos que eu acabo de tomar a vacina e que a lesão está ok, eu aí posso pensar se quero engravidar ou não. Eu vou fazer 40 anos para o ano, portanto, TikTok, não é? E também digo já, é muito forte para uma mulher ter que estar com prazos para parir, não é? É muito mau. Eu nem sei se posso, quer dizer, claro, a partir acho que sim, tudo indica que sim, não é? Só para parideiras na minha família, mas a questão é muito incómodo, uma coisa que devia ser tão natural passar a ser tão mecânica, mas pronto, tem um impacto sobre a mulher, o próprio envelhecimento, não é? Os 30 e tal anos, começa a dar aqui um zum zum do caraças,
E portanto eu estou nesse processo. E nos últimos dias comecei a sentir o meu útero a falar comigo, que eu digo aos médicos que é alguma dor e eles dizem o útero não dá dor. E eu digo, ok, amigo. E comecei então a ter este tema muito, muito vívido na minha mente. E esta semana decidi parar também e decidi parar com os treinos com o meu PT, porque havia coisas que me faziam confusão. E eu disse, ok, vou-me parar, vou-me respeitar, vou-me honrar esta semana, vou-me honrar acima de tudo. E onde surgem respostas, e portanto foram surgindo estas respostas de ser o mês da noite escura da alma, foi surgindo a resposta de que energeticamente esta é a semana mais densa do ano, vão sempre surgindo respostas. E ontem surgiu uma ideia, no sentido que eu queria de fazer algumas meditações para a comunidade, porque o mês de dezembro também é muito intenso, queria fazer uma sustentação à comunidade em dezembro. Surgiu uma ideia de fazer uma benção do útero, só que assim, a história da minha vida é esta, que é fazer isto, e eu não conheço, não sei o que é, ok? Se eu soubesse mais sobre o útero, se calhar não tinha acontecido isto. No entanto, eu não lhe gosto de chamar canalização. Nós temos o inconsciente coletivo e no inconsciente coletivo está a informação de tudo o que é. Se eu sou boa a fazer meditações, não vou estar aqui com falsas modéstias, porque as pessoas dizem que gostam da minha voz e eu não gosto, mas pronto. Eu consigo editar, vou buscar as vibrações certas, às vezes sou eu que toco determinados instrumentos para as próprias meditações e consigo transmitir uma mensagem de cura, já ajudei muita gente com isso. Então, eu só tenho que mergulhar na bênção do útero e o que é a cura do útero para fazer esta bênção do útero para a minha comunidade, e depois é que percebi que ela era para mim. Então aqui é que vem a proposta que eu vos quero fazer. Sexta-feira é um eclipse brutal, é o eclipse mais longo. Estou aqui a pegar são tantas datas que eu tenho mesmo que ver aqui. Este é o eclipse, é lua cheia, mas é um eclipse parcial, mas é quase total, mais longo do ano, é muito, muito especial, e sendo que a lua é o inconsciente, nós devemos estar realmente atentos às luas, porque nós estamos sempre a trabalhar muito com o inconsciente. E então, o que é que eu senti? A bênção do útero, de facto, é algo que se faz em lua cheia. Durante 5 luas cheias faz-se essa bênção do útero. Então a minha proposta é que nós comemoremos, celebremos este eclipse desta lua cheia, que vai ser agora na sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu vou deixar no grupo da comunidade, para quem não estiver no grupo da comunidade, o link está na bio do meu Instagram, ok? Comunidade Pura. E eu vou deixar lá no dia 19, ainda vou ver melhor qual a hora, uma meditação integrativa, profunda, desbloqueadora e, acima de tudo, curadora e abençoadora de útero. Eu não tenho muitos homens na minha comunidade, mas tenho alguns e respeito-os imenso. O sagrado masculino é preciso, nós precisamos dele para nos sustentarmos e vice-versa. Então, o que é que eu quero dizer a esses homens que são super sensíveis e provavelmente não precisavam que eu dissesse isto? Mesmo que não tenhamos um útero físico, todos nós vimos de um útero, o útero da nossa mãe. E todos nós estamos aqui a lidar com todas as energias de um útero chamado Gaia, que é o planeta Terra que nos sustenta. Então, o útero está relacionado com a criatividade. E é no útero, ou é nesse espaço que não é só físico, mas energético, que nós recebemos as primeiras vibrações telúricas, ou seja, de toda a humanidade. Nós pousamos o pé no chão e esse impacto vem para o nosso útero, que quer não exista fisicamente por sermos um homem, é uma zona criativa, e tem o seu chakra, não é? O chakra sagrado sexual, que é onde nós trabalhamos uma grande parte da criatividade. Então, eu só quero com isto ajudar a curar o planeta Terra, ajudar a curar todos nós um bocadinho nesta noite escura da alma. E, portanto, a minha proposta vai ser eu criar essa potência em forma de meditação, que vou deixar no grupo da comunidade no dia 19 de novembro. Eu vou avisar lá a que horas
não é preciso ser feita todos ao mesmo tempo, mas se conseguirmos fazê-la no momento em que eu envio melhor, eu estarei também a fazê-la nessa hora. Cria-se uma egrégora mais forte. E depois o que é que vai acontecer? A cada lua cheia, dos meses seguintes, até por fazermos 5 meses e por fazermos essa cura do útero, eu vou fazer um resend, não é? Um repost da meditação lá no grupo com o lembrete: malta, hoje é dia da bênção do útero, que será dia 19 de dezembro, portanto 19 de novembro, 19 de dezembro, 17 de janeiro, 16 de fevereiro e 18 de março, ok? E aí teremos terminada a nossa cura, a nossa bênção e cura do útero. Por acaso, a 18 de março, e eu no dia seguinte tomo a última vacina para o meu útero. Então, mas espera lá, Mia, isto é para nós, para a comunidade ou é para ti? Nós somos só um, malta, e eu venho aqui fazer um pedido especial. Esta sinalização no útero surgiu-me porque eu estava com o meu lado yang demasiado desenvolvido, a esmagar o meu lado yin. E eu percebo que há muita gente que está nesse sentido. A tendência é esta, porque a correria dos dias assim nos coloca, a competição humana assim nos coloca. Só nesta turma que eu estou a dar aulas, que somos 11, se eu tiver 2 pessoas que estão com excesso de yin, é muito. Está toda a gente com excesso de yang. Então, esta cura do útero vai ser benéfica para toda a gente. E o que é que nos faz, o que é que nos dá uma tónica mais yin em geral? A vulnerabilização, a rendição. Então eu venho aqui publicamente render-me e vulnerabilizar-me pela primeira vez desta forma, da mesma forma que tive que fazer no pós-operatório, em deixar que a minha mãe viesse cá para casa ajudar-me, e que foi também uma cura entre nós, uma cura do feminino, da ancestralidade da minha família, do meu clã feminino. E agora eu venho aqui vulnerabilizar-me e pedir-vos que se juntem comigo neste movimento desta bênção do útero, porque eu desconfio que sozinha não sou capaz de fazer isto. Se eu tiver a minha comunidade, que são 300 pessoas, comigo a fazer isto, se vocês puderem partilhar, mas não é partilhar a meditação. Eu acho que nós temos que ganhar consciência sobre isto. Quando eu vos dou uma meditação, eu no fundo estou-vos a emprestar uma meditação. E sabe Deus que eu deixo-as nos grupos, nas comunidades, etc. Mas aquilo é material que é meu, ok? É meu, eu estou a partilhar convosco, mas não passa a ser vosso. Da mesma forma que quando alguém me conta um segredo, está a partilhar, mas é tipo ricochete ou boomerang. Vem até mim e eu devolvo. Então, não, as pessoas não podem partilhar as meditações que eu ofereço à comunidade para fora da comunidade, ok? Eu não estou a dizer isto porque saiba que aconteceu, mas calculo que aconteça. Lembrei-me agora, não tinha pensado nisto. Temos que ter muita responsabilidade nisso, porque se vocês pegarem no meu trabalho e o passarem assim, sem autorização, em vez de partilharem o link da comunidade, dizerem às pessoas: entra aqui, toda a gente é bem-vindo na minha comunidade. Agora, o que está dentro da comunidade fica na comunidade, ok? Se vocês fizerem isso, se partilharem para fora, desautorizando tudo aquilo que é regras de bom senso e de respeito pelo trabalho do próximo, provavelmente alguém vos vai fazer também isso no trabalho. Então o equilíbrio entre dar e receber fica desaustinado, e depois vem falar na lei de Murphy, vem dizer que estão com mau karma, que só acontecem coisas más. Pratiquem o bem, ok? E respeitem as ofertas dos outros. A pior coisa que se pode fazer a alguém é fazê-la arrepender-se, disse isto na última aula no curso, arrepender-se de algo que nos dá, ok? Temos que saber ser gratos, temos que saber agradecer e temos que saber retribuir também, não é? Pronto. No outro dia alguém me dizia: ai, agora é tudo pago. E eu pensava assim: mas esta pessoa não tem um emprego, não recebe um ordenado a fim do mês? Eu também. Pronto. Mas ainda assim, eu amo a minha comunidade, são mesmo pessoas super leais e, portanto, eu gosto de vez em quando de dar estes miminhos. Este é o meu presente de Natal, que será esta meditação e este ritual de união em que eu vos peço que me sustentem a minha cura. Pronto, agora estou aqui a pedir, não é? Estou sempre a dar, agora hoje estou aqui a pedir. Confio muito em vocês para fazer isso. Se o fizerem com a intenção pura do coração, estarão a ajudar na minha cura, na minha bênção, do meu útero, no vosso, no do planeta Gaia. Portanto, enfim. O que é que eu tinha mais para vos dizer? Há aqui outra conjuntura próxima, que é no dia 4 de dezembro vai haver um eclipse do Sol, em que tudo aquilo que está a ser trabalhado no inconsciente coletivo é muito o patriarcado, é muito o sagrado
masculino, com sustentação do sagrado feminino. Então, mais uma vez, eu sinto que estamos a falar de útero do planeta. Isto é no dia 4 de dezembro. E depois nós temos aqui um portal super importante que é para já temos o 11 do 1, bem, eu ainda vou definir melhor isto, mas sem dúvida temos aqui o solstício de inverno, no 21 do 12 de 21. E este solstício de inverno ainda por cima, como é em ano 21, porque o solstício é 21 e é em ano 21, uau, ok? Então eu sinto de também fazer algo para este eclipse do Sol a 4 de dezembro e para este solstício de inverno a 21 de dezembro. Agora, ainda não sei muito bem em que moldes, depois aí de anunciar isso. Esta fase e até dia 11 de janeiro, nós estamos a trabalhar a chama trina. No portal 1111, nós estávamos a trabalhar o manto sagrado de Maria Madalena e houve vários movimentos em torno disso, eu até nem consegui trabalhar muito nessa altura. E ele vai se prolongar até janeiro. E então tem muito a ver com a chama trina. E a chama trina o que é? Estamos a falar útero, coração, útero, coração e terceiro olho. Para quem está a ver o vídeo, eu estava a apontar mal. Essa é a trindade do humano. E claro, estamos a falar de chakras também, não é? O sagrado sexual, o cardíaco e o terceiro olho. Eu como sou meio disléxica, quando me ponho a falar em chakras às vezes troco, mas acho que no dia estava numa ala a pensar em cardíaco e dizia coronário, porque eu não vejo o desenho da palavra que está a sair, whatever, eu trabalho com sensação. Então, nós temos muito que trabalhar essa chama trina, eu ainda vou entender aqui melhor como é que estas datas se encaixam e como é que isso há de ser e como é que vocês também podem contribuir para este movimento. Para já, acho que era isto. Não vou ter estes episódios com uma cadência pré-definida, claro que todos os meses algo acontecerá, mas eu não gosto nada de me castrar, eu gosto mesmo de fluir, por isso não esperem à segunda-feira às 9 da manhã ter um podcast todas as semanas, porque isso não vai acontecer nitidamente, poderá ser quinzenal, mensal, vamos ver como é que flui. E eu vou sempre anunciando no Instagram, portanto, vou-vos pedir que o apoio que eu quero que vocês deem é subscrever o canal de YouTube, seguir o podcast, para quem ainda não segue, no Spotify, partilhar o link da comunidade, partilhar o meu Instagram, ok? Só para nós termos aqui uma comunidade que está a fazer uma benção do útero de Gaia com algum peso e para poderem, em vez de andarem a sacar o meu material, porque eu também estou a pensar ter um e-book muito simples sobre o útero, o que é de facto o útero. E não é suposto estarem a pôr esse material fora do meu espaço, que é o grupo da comunidade, mas vocês podem convidar pessoas que achem que se vão identificar, ok? Porque no fundo isto é um bocado o ego, querermos ser nós, a Joaquina, querer ser a Joaquina a mandar para a Antónia. Porquê que eu escolho sempre nomes vintage quando estou a fazer isto? Podia ser a Cátia a mandar à Vanessa, mas pronto. A Joaquina a mandar à Antónia um PDF que uma gaja fez e uma meditação que uma coach fez, não é? Ego, olha, oh, Antónia, olha o que eu te estou a dar. E eu acho que é assim, eu faço o material e tenho todo o gosto em que chamem os vossos amigos para a comunidade, então deem-lhes o link, ok? Deem-lhes o link. Pronto, então, malta, estava com saudades disto, sempre bom. Tem que ir fazer xixi, não é? Obrigada por estarem aí. Até breve.